galera, no Nerdsaurus Comenta de hoje nós vamos falar sobre mentiras. Então, o programa de hoje é sobre aqueles filmes que dizem que foram baseados em fatos reais, mas na verdade estão cheios de mentira do começo ao fim. Vai estragar a sua vida. Sabe aquele filme que você gostou pra caramba e você entra dentro da história e você descobre que nada daquilo foi verdade? É sobre isso mesmo que eu vou falar hoje. O primeiro filme, chegando com os dois pés no peito pra acabar com todos os seus sonhos, com toda a sua felicidade, e é aquele filme maravilhoso do Will Smith, A Procura da Felicidade, que fez você acreditar que você ia sair da sua vidinha de merda e ia ter uma vida maravilhosa se acreditasse nos seus sonhos, enfim. Na verdade, não sei se vocês assistiram esse filme, é sobre um pai que faz de tudo pelo filho e ele tá passando por problemas de dinheiro e a esposa abandona ele e ele não quer largar o filho de nenhum jeito, é o melhor pai do mundo, é um cara super esforçado, é um gênio e ele acaba conseguindo sair da merda e virar um cara super rico, melhorar de vida do dia pra noite. Você fica super inspirado, chora muito vendo aquele filme. A verdade é que a maior parte desse filme é mentira. Em primeiro lugar, ele não era essas pedras como o pai, não. Ele ficou sem saber onde o filho dele estava por 4 meses. E outra coisa, o filho não era nem filho da esposa dele, era filho da amante, que era uma amante com quem ele ficava usando várias drogas. E ele acabou engravidando ela, enquanto eles estavam nessas orgias aí, que eles ficavam se drogando. E chegou até a vender drogas. E ele foi preso, ele não foi preso por causa de multa de carro, não, por causa de ter parado em lugar proibido. Ele foi preso por violência doméstica. Isso, ele batia na esposa dele também, não é maravilhoso? Além de tudo, aquela cena maravilhosa de como ele consegue o trabalho, como ele consegue chamar a atenção do cara resolvendo o cubo mágico, nunca existiu. Aquilo foi mera ficção. O segundo filme é Cadillac Records. Esse filme ele conta a história, na verdade, do começo da história do rock nos Estados Unidos. E uma das pessoas que faz um papel muito importante no filme é a minha cantora favorita, que é a Etta James. Só que o filme, ele saiu bastante da realidade. O filme ele só conta a história do Leonard Chess e esquece o irmão dele, Phil, que era super importante para a história. Eles eram sócios, eles tiveram uma participação equivalente nos negócios da família. Além de tudo, o que deu mais problema foi que eles criaram mais ou menos uma relação entre o Leonard Chess e a Etta James. Os familiares vivos de ambos ficaram muito bravos com isso e disseram que era uma mentira, eles nunca tiveram um caso. Aliás, ele nem produziu os discos dela. Sim, eles foram produzidos pela Chess Records, mas não por eles, não pelo Leonard, por outra pessoa. Então eles quase não tinham essa convivência que colocam no filme. Essa convivência foi inventada. E também não teve aquilo dele passar os imóveis pra ela, nada daquilo aconteceu de verdade. E isso irritou muito a família, porque acabou manchando a memória dessas duas pessoas, né? O terceiro é super tenso, é Hotel Ruanda, que foi um filme maravilhoso. E quando eu assisti, eu me debulhei em lágrimas. E ele é mais ou menos um Schindler africano. Foi na época do genocídio dos Tutsis pelos Hutus, lá em Ruanda. E um cara que ajudou algumas pessoas a se esconderem e acabaram sobrevivendo a esse genocídio. E no filme colocam ele como um grande herói. Quando o filme saiu, muitos dos sobreviventes foram à mídia falar que aquilo era um bando de mentira. Que ele na verdade era um mercenário, que ele realmente abrigou pessoas no hotel, mas só pessoas que tinham grana. Ele cobrava para as pessoas ficarem no hotel, cobrava para comerem, cobrava para usarem o hotel. E foi tão grande o babado que ele tem um nome difícil pra caramba, então se eu falar errado, tá? Não me julguem. Porro Cessar Vagina. Ele foi proibido de ir na pré-estreia, de tanta polêmica que deu do fato de terem sido ditas inverdades no filme. O próximo filme é The Revenant, ou O Regresso.
Foi por isso que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar, né? Que marcou finalmente o Leonardo DiCaprio ganhando um Oscar. Acontece que muitos dos fatos que mostram no filme são mentiras. Em primeiro lugar, ele nunca teve filho. Segundo, até o que consta, não tem nenhum registro dele ter sido casado. E também sim, ele foi atacado pelo urso, foi dado como morto e foi enterrado. Mas é mais porque as pessoas que estavam com ele estavam com medo de serem atacadas por nativos, achavam que ele estava morto, falavam, vamos enterrar e vamos embora, e levaram as coisas dele. Quando ele saiu da cova, isso foi verdade. Ele não estava querendo vingança, ele sabia que ele poderia muito bem ter morrido, ele só estava querendo as coisas dele de volta. Então ele não foi se vingar dos caras, deixou eles vivos e pegou as coisas dele e viveu por mais 10 anos depois disso. Boludo. Sabia dessa? Eu nem sabia da história, né? Estraguei o filme pra você. O último filme que eu vou falar é O Campeão de Todos. Ele é considerado o filme histórico menos preciso de todos os tempos. 90% da história é inventada. E sabe que filme é esse? Coração Valente. Acabei com a sua vida. Sim, existia um cara chamado William Wallace e ele realmente se rebelou contra os ingleses. Mas, em primeiro lugar, que o apelido Coração Valente, ou Braveheart, nem era dele, era do Robert the Bruce. Aliás, os escoceses ficaram muito ofendidos com a maneira que o Robert the Bruce foi representado no filme, porque eles disseram que ele era muito herói, que ele teve uma participação muito importante, ele é considerado um herói na história escocesa. Vamos começar com coisas pequenas. Por exemplo, a esposa dele não chamava Miriam, chamava Marion. Eles ficaram preocupados que fosse confundida com a Lady Marion, por isso que trocaram o nome. Um dos pontos muito importantes e mais chocantes do filme é a questão da prima nocte, que é aquele, depois que havia um casamento, os nobres ingleses tinham direito a ter a noite de núpcias com a esposa do infeliz. Isso não é verdade, porque os ingleses tinham medo que com isso houvesse rebeliões. Então eles não faziam isso. Outra coisa importante, William Wallace não seria daquele jeito. Não só ele era mais novo, como o próprio Mel Gibson admitiu, quanto aquela pintura de guerra, fazia 800 anos que eles tinham parado de fazer isso. Ainda não se usava o xadrez dos clãs, não tinha o kilt com o xadrez de cada família. Isso foi só depois da era vitoriana. Ele nunca chegou a conhecer a princesa Isabela, ela chegou 3 anos depois do ocorrido. Eles também colocaram o príncipe de Gales um pouquinho mais velho para poder inserir a homossexualidade dele. E a homossexualidade dele nunca foi comprovada. Tinha alguns rumores, mas não havia comprovação. Esse filme é tão falso, que até a cena da morte, aquela que ficou super icônica do Liberdade, nunca aconteceu. Ele levou uma flechada na garganta. Só que acharam que não ia ser real o suficiente esse final pro William Wallace. É estranho um filme que é totalmente mentira falar sobre realidade, mas tudo bem. De qualquer forma, o filme é ótimo, ganhou prêmio e tá na lista dos filmes que você tem que assistir. Você realmente tem que assistir. Aliás, todos os filmes dessa lista são muito bons. Não é porque é uma história inventada que não seja bom. Eu vou só explicar pra você o que significa esse baseados em fatos reais. Baseados em fatos reais não significa nada. É um jeito de você atrair público. Pra você ter uma noção, o filme Fargo utilizou isso de baseado em fatos reais, pegou várias histórias de crimes diferentes que aconteceram em lugares diferentes, não só do país, como do mundo, e colocaram num filme. Só que eles acharam, se a gente simplesmente deixar assim, ninguém vai acreditar na história. Então vamos colocar um baseado em fatos reais, que daí todo mundo vai ficar impressionado com o que aconteceu. E é realmente o que acontece, a galera vai assistir Atividade Paranormal achando que aconteceu. Então funciona, por isso que eles continuam utilizando. Mas sempre desconfie da história que você está vendo no cinema. Então foi isso, gente, meu jeito de acabar com os seus sonhos e esperanças. Espero que você tenha curtido o vídeo. Inscreva-se no canal, aquele bando de coisa que eu sempre falo. Um beijo e até a próxima. Fala de novo, saiu Cadillac. Saiu nada, caiu Cadillac, que é como se fala Cadillac em inglês
Dá licença. Tá bom? Ficou bom? Gostou? Assim, dramático. Cala a boca, cachorro! Deu? Gravando.